natureza divina. O que a nossa origem espiritual diz sobre quem nós somos? Vamos falar um pouco sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Neste vídeo nós vamos falar sobre as nossas origens espirituais, de onde nós viemos, a nossa natureza divina. Para nos ajudar um pouco aqui para definir isso, eu peguei aqui um pouquinho do Livro dos Espíritos para nos dar, digamos, suporte em algumas coisas que eu quero explicar para vocês. Então eu vou pegar aqui, eu estou olhando aqui as minhas anotações ali, então veja aqui o que diz no capítulo Origem e Natureza dos Espíritos, questão número 76. Que definição se pode dar dos espíritos? E o Espírito de Verdade diz: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E na sequência aqui, questão número 79, vou pular um pouquinho. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? E ele diz o seguinte: evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Vou ler só mais duas aqui para a gente complementar o nosso assunto. Questão número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou precedem uns dos outros? Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade, mas, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então vejam que nem o Espírito da Verdade sabe exatamente como os espíritos são criados, a origem, como é que Deus faz um espírito, um princípio inteligente, tá? Então vamos aqui na questão número 88, que é lá no mundo normal e primitivo. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E ele diz: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E ele ainda pergunta, numa pergunta anexa, essa chama ou centelha tem uma cor qualquer, uma cor? Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Então, vocês viram aqui, é só para ilustrar um pouquinho do nosso vídeo chamado Natureza Divina, de onde nós viemos. Então, a gente explorou com um estudozinho bem rápido, mais ou menos de onde vem os espíritos, qual é a criação. Então, primeiro que na doutrina espírita não existe uma definição única da criação ou exata, porque o próprio Espírito da Verdade diz que nem ele sabe de como é a criação em si de um espírito. Mas sabe que é um princípio inteligente. Existem os princípios materiais e os princípios inteligentes. Que o espírito, se nós quisermos considerar, pode-se dizer que é uma chama, um clarão, e que se é para ter uma cor de um espírito, como ele diz aqui, muito elevado, seria uma cor do rubi brilhante. E ela vai descendo em direção à sombra de acordo com menor elevação do espírito. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de lembrar é que o espírito ele vem do princípio inteligente que Deus cria. A origem de todo e qualquer espírito, todo e qualquer ser inteligente está na origem divina. E é essa a parte importante que você não pode esquecer de jeito nenhum. Por que nós estamos falando isso? Agora vamos chegar dentro do foco, dentro do entendimento do valor dessa informação para você. Quantas pessoas se perdem na sua caminhada, no seu livre-arbítrio, porque Deus deu o livre-arbítrio para você usar, tá? E você tem todo um caminho pela frente. Nesse caminho você toma decisões certas e erradas. E essas decisões erradas muitas vezes levam a consequências sérias, onde você tem que, digamos assim, devolver
o resultado dessa consequência grave com o aprendizado. Ou seja, fazer uma coisa boa em troca da coisa ruim, tá? As pessoas gostam de dizer que é castigo, ação e reação, onde você comete um erro e aí o karma diz que você tem que pagar. Ou algumas pessoas dizem assim, você cometeu um pecado e aí você tem que pagar o seu pecado. Eu gosto mais de dizer que, olha, você teve uma ação negativa, uma escolha errada, uma escolha que não foi boa para você ou para qualquer outra pessoa, e em troca você vai ter que aprender, não pagar. Você vai ter que aprender. E para aprender, o espírito que ainda é ignorante, e quando eu falo ignorante, gente, não tomem como um xingamento, uma coisa errada. Não, ignorante por não saber, ignorante de não ter conhecimento. Então o espírito ignorante que não sabe sobre aquele assunto, ele vai ter que aprender. E para ele, aprender é sofrido, porque ele vai ter que compreender seus sentimentos, reações, as outras pessoas, e isso mexe no seu ego, né? Às vezes o espírito está num patamar de se achar ou elevado, ou mais importante, ou ter a sensação dessa importância em relação ao plano material, se ele é rico, não é, se ele tem muito dinheiro, não tem. Então ele se vê como importante por essa causa. E aí o fato de ele ter que aprender na ideia dele, na mente dele, materialista, o aprender é se submeter. E se submeter é ruim para o ego. Eu vou o que as pessoas falam? Me rebaixar. Só que a pessoa sábia, a pessoa humilde, ela tem um entendimento que para aprender nós temos que ser humildes, para aprender nós temos que seguir um caminho, né? E não é simplesmente eu faço o que quero a hora que quero, né? Então eu faço o que quero a hora que quero, tem seu preço. Temos sim o nosso livre-arbítrio, porém, como dizia o Chico Xavier, ou se eu não me engano foi Emmanuel, né? Nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém fazer. Agora, por mais que você entenda, que você acredite que você é mau, ou tem uma natureza ruim, ou você tenha feito escolhas erradas, ou ache que a sua vida é ruim, mesmo assim, você não pode esquecer, você tem uma natureza divina. Você foi criado por Deus. Você tem dentro de você todos os princípios do Filho de Deus. Já dizia Jesus, né? Vós sois deuses, porque lá dentro de nós temos todos os princípios da divindade. O que nós precisamos é exercitar, treinar esse princípio, aceitar com humildade que nós podemos aprender. Então, não se culpe tanto por ter feito coisas erradas. Troque a culpa por vontade de melhorar, por vontade de se recuperar, por desejo de devolver em bons valores aquilo que lá atrás você fez de errado. Então não adianta você ficar marchando, né, em cima do seu arrependimento. O arrependimento é uma fase. Você fez uma coisa errada, naturalmente você vai ter a fase do choro, do arrependimento, de você olhar para trás e dizer, nossa, como eu fiz isso errado, fiz aquilo errado. Mas você tem que sair dessa fase e ir para a fase do devolver na outra moeda, no lado positivo, no dar a outra face, a face do bem, a face do amor, a face da construção. E nunca esqueça que durante esse processo você tem a natureza divina, você é filho de Deus. E só existe um caminho para você na espiritualidade, e a doutrina espírita explica isso. É você se aproximar de Deus, só isso. Você pode até estacionar, mas você nunca vai regredir. E o seu caminho é só um: se aproximar de Deus, tornar-se um ser angélico, um ser iluminado. E você pode, você consegue, você foi criado, desenhado, projetado, e Deus só espera isso de você. Por mais que você estacione. E não esqueça, se você já fez errado, se você já fez o mal, já praticou o mal, já pensou o mal, já desejou o mal, ou fez qualquer atitude, né? Teve qualquer atitude que possa ter prejudicado alguém ou a você mesmo, você pode progredir, você pode evoluir desde já, desde agora. Você não pode mudar o passado, mas você pode redesenhar o seu futuro, passo a passo, lentamente,
humildemente, não acreditando que é mágica, que existem passos mágicos, 1, 2, 3 e você vai se projetar para a 10ª dimensão de evolução. Isso não acontece. E todos nós estamos aqui para isso. Mãozinhas dadas, né, com os nossos irmãos, progredir, crescer, evoluir espiritualmente. Espero que tenham gostado do vídeo, meus irmãos. Agradeço, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.